aí, galera, professor Hugo Dias, olha só que maratona do HD preparou para você aqui. O bloco do HD, o carnaval do HD foi estudando, porque sei que ano que vem você vai estar aprovado no concurso público, tá? Então, seguindo a nossa sequência aqui, finalizando aqui com chave de ouro, tá? Finalizando com chave de ouro, professor Newton Matos, focado no concurso da PMPE. Ocupação pré-histórica de Pernambuco, aula para PMPE, o melhor professor do Brasil de história, não tenha dúvida nenhuma, tá? Gostou desse conteúdo aqui? Isso é só uma amostra grátis. Isso é só uma amostra grátis da grandiosidade do HD. Gostou dessa aula aqui? Quer ele completo? Isso aqui é só um pedacinho, galera. www.hugodiascursos.com.br. Clica lá e adquira seu curso, meu irmão, e corra pro abraço para aprovação. Espero que vocês tenham gostado dessa rotina aí, dessa maratona que a gente fez, especialmente para vocês, que o HD sempre preocupado com os nossos alunos. Beleza? Valeu, galera! Fala pessoal, tudo bem? Professor Newton Matos, estou aqui com vocês. Vamos iniciar uma aulinha de história voltado para concursos que porventura você tenha no estado de Pernambuco. Por quê? Por mais que nós trabalhemos história do Brasil, boa parte dessa história está diretamente ligada à história de Pernambuco. Isso é muito importante para concursos, principalmente concursos de carreiras policiais, como é o caso do concurso da PM de Pernambuco. Então, o que é que a gente tem aí para você? Como primeiro momento, nós temos a ocupação pré-histórica do atual estado de Pernambuco. Muita gente costuma deixar essa matéria um pouco de lado, porque acredita que ela não é tão passível de ser cobrada em concurso. Mas, na verdade, quando eu me refiro à ocupação pré-histórica, eu tenho algumas informações que são consideradas relevantes. E detalhe, são informações repetitivas, até mesmo da história de outros estados, não somente do estado de Pernambuco. Então, vem comigo, porque a gente vai em cima dessas informações. Primeiro, o uso do termo pré-história. O que é que você acha? Que o uso do termo pré-história está correto ou que o uso do termo pré-história está errado? De antemão, eu já afirmo. O uso do termo pré-história ele é considerado pela maioria dos historiadores como um termo incorreto. Newton, por que incorreto? Porque eu entendo por história, certo, a ciência que estuda a presença do homem na Terra. Então, desde o momento que passa a existir o ser humano sobre a Terra, eu já tenho história. Então, Newton quer dizer que pré-história seria aquilo que ocorreu antes da existência do homem. Perfeito? Só que nós utilizamos o termo pré-história para nos referir a tudo aquilo que ocorreu antes da invenção da escrita. Newton, por quê? Porque dentro da história eu tenho uma vertente, uma concepção historiográfica que é o positivismo. E o positivismo, ele só acredita em uma história, certo, de caráter factual, uma história baseada em data, nome e feito. É aquela história que muitos entendem como sendo uma história decorativa, em que você lembra, né? Dia 22 de abril do ano de 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, sem nenhum tipo de contextualização ou sem nenhum tipo de contestação a informação que lhe é oferecida. E essa vertente positivista só considera fonte histórica aquilo que é escrito e oficial. Portanto, antes da escrita, sem fonte, para aqueles que entendem a história dessa maneira, não haveria o que se falar de história. Então, seria a tal da pré-história. Simplificando, pré-história, para estes positivistas, é tudo aquilo que vem antes da escrita. Embora você saiba que história é uma ciência humana que estuda a passagem do homem ao longo do tempo sobre a Terra, então o termo pré-história estaria incorreto, porque antes da existência da escrita eu já tinha a presença humana, e é mais ou menos o que eu coloco, inclusive, no material de vocês. Olha aí, ó. Do ponto de vista formal, a expressão pré-história designa tudo que houve antes da história humana se desenrolar. Na prática, esse mesmo termo abarca o período que vai desde o surgimento da vida da Terra à evolução da espécie humana, indo até o aparecimento da escrita. Dessa forma, percebemos uma curiosa contradição. Como o termo pré-história é utilizado para se definir um tempo em que os seres humanos já existiam na Terra. Portanto, falamos aqui
que a utilização do termo pré-história, ela acaba sendo o quê? Incorreta. Mas como nós estamos falando de ocupação, principalmente de uma região tão importante, que é a região que atualmente corresponde ao estado de Pernambuco, nada melhor do que nós trabalharmos algumas teorias a respeito dessa ocupação. Hilton, quais seriam as principais teorias? Eu posso te dar uma teoria, eu posso te dar duas teorias, eu posso te dar três teorias, ou eu posso te dar quatro teorias. Uma, duas, três ou quatro teorias. Hilton, para a minha prova, eu tenho que levar as quatro? Eu creio que não. Uma, inclusive, é basicamente desacreditada. Hilton, para a minha prova, eu preciso levar pelo menos quantas? Eu levaria duas teorias para você. Hilton, quais são as duas teorias? Primeiro, a teoria transoceânica e segundo, a teoria de Bering, ou o Estreito de Bering. Hilton, qual seria aí, certo, a teoria mais conhecida? A teoria de Bering, ou seja, a teoria que diz que os primeiros grupos humanos chegaram até a América via certo Estreito de Bering, passando da região que atualmente corresponde à Sibéria para a região que hoje corresponde ao Alasca e descendo pela América do Norte até chegar à América do Sul e assim ocupar o território do atual estado de Pernambuco. Hilton, pera ainda. Então essa é a teoria mais conhecida? É. Mas é a única teoria considerada importante que eu devo levar para a minha prova? Não. Olha a primeira teoria que eu apresentei para você. A teoria transoceânica, de que se teria chegado os primeiros humanos, certo? Até aqui, quando eu falo aqui, eu falo de América do Sul, principalmente Brasil, certo? E principalmente aí a região que corresponde ao litoral brasileiro, ok? Através de pequenas embarcações, vindas principalmente da região da Polinésia. Então, parte viria da própria Europa e parte viria da região da Polinésia. E qual é a grande diferença? A grande diferença é que, partindo do pressuposto de que eles teriam vindo pelo oceano, eu não teria a necessidade de, pela América do Norte, descer até a América Central, chegar até a América do Sul. Eu teria chegado direto na América do Sul. E é isso que alguns fósseis, encontrados principalmente na região de Minas Gerais, tendem a comprovar. Então, Newton quer dizer que eu tenho uma teoria de que os primeiros grupos humanos passaram da região que atualmente corresponde à Sibéria, na Rússia, através de um estreito, uma região que congela durante algumas partes do período glacial, até o Alasca e desceram da América do Norte até a América do Sul. Portanto, os primeiros fósseis que tendem a comprovar essa teoria, eles teriam que estar aonde? Na América do Norte. Porém, uma segunda teoria, que é a teoria transoceânica, diz que eles vieram através do Oceano Atlântico em pequenas embarcações, vindos principalmente da Polinésia e chegaram basicamente ao mesmo tempo também na América do Sul. Então, toma cuidado, porque essas duas teorias costumam ser cobradas em prova. Mas eu falei para você que eu posso te dar ou uma, ou duas, ou três, ou quatro teorias. Duas eu já dei. E quais seriam as outras? Simples. Uma diz que a vida humana surgiu na América do Sul, ou seja, diz que nós somos autóctones, ou seja, que a vida é originária, certo, do próprio solo americano. Essa aí é a que eu falei, que é até certo ponto desacreditada. E tem uma outra que eu vou te apresentar. Olha aqui, ó. Então, Newton, eu acho que está errado. Eu continuo com as mesmas teorias. Tem uma quarta teoria, que seria a junção dessas duas teorias. Parte dos agrupamentos vem pelo Estreito de Bering e outro vem através de pequenas embarcações pelo oceano. Então, vamos agora sistematizar o nosso pensamento. Primeira teoria, quase desacreditada, que é a teoria de que os primeiros agrupamentos surgiram na própria América. Seríamos autóctones. Segunda teoria, a teoria do Estreito de Bering. Terceira teoria, a teoria transoceânica. E quarta teoria, a teoria que junta Bering e a transoceânica, acreditando que as duas podem ter coexistido. Perfeito até então? Então, salve essa informação, porque ela pode sim, e quase certeza, que vai ser cobrado na sua prova. Newton, como é que eu sei o que aconteceu antes da invenção da escrita? É por isso que a história, ela necessita de ciências auxiliares. A história necessita de ciências auxiliares.
E qual é a ciência auxiliar que melhor efetivamente servirá à história para que nós possamos entender o que aconteceu antes do surgimento da escrita? Eis que eu te apresento aquela que se torna a principal ciência auxiliar, certo? Dentro daquilo que nós precisamos nesse momento. Vou pegar até a minha canetinha aqui para apontá-la para você. Bem aqui, ó. Bem aqui. Você está vendo? É a arqueologia. Então, para mim, a principal ciência auxiliar que pode ser cobrada a você é a arqueologia. Mas pode ver que eu coloquei aí outras ciências auxiliares. Nilton, quais são? Antropologia, bem aqui, paleontologia, heráldica, numismática, a própria psicologia, certo? A arqueologia e a paleografia. Nilton, mas por favor, meu querido, do que fala cada uma? Qual é a primeira? A antropologia. Nilton, e ela fala sobre o quê? Estuda o fator humano e suas relações. A paleontologia, estudo dos fósseis. A heráldica, estudo de brasões e emblemas. A numismática, estudo de moedas e medalhas. A psicologia, o estudo do comportamento humano. E a arqueologia, o estudo da cultura material dos povos antigos. A paleografia, estudo das escritas antigas, entre outras. Então, eu tenho aí ciências que auxiliam a ciência, eu, óbvio, né? Sou professor de história, vou dizer que é a ciência mãe. E a história, a quê? A tentar explicar um pouquinho, certo, daquilo que aconteceu antes que a escrita nos trouxesse mais informações. Não necessariamente, certo, o que está escrito tem que ser verdadeiro. É por isso que um historiador, certo, junto às fontes, deve estabelecer problemáticas. E o que seriam essas problemáticas? Seriam perguntas feitas a essas fontes, para saber se o que elas respondem se encaixa com aquilo que o historiador vem estudando dentro de um contexto, beleza? Então, ciências auxiliares da história, aí você vê, eu lhe citei algumas: antropologia, paleontologia, a própria psicologia, a heráldica, a numismática, certo? A arqueologia e a paleografia são ciências, caso você não tenha anotado, elas estão aí, certo? Importância da arqueologia, que eu falei para você que para mim era a principal ciência auxiliar. Qual é a importância dela? A arqueologia está diretamente ligada à nossa memória, às nossas possibilidades de conhecer aspectos do nosso passado, através de vestígios deixados por indivíduos ou comunidades inteiras, bem como ao nosso direito à preservação dessa memória, ao nosso direito de deixar para gerações posteriores prova da nossa história e, óbvio, mesmo com o termo sendo usado incorretamente, pré-história. Newton, hoje em dia, é muito comum se cobrar, certo, em provas de história, conceitos de memória e verdade. Conceitos de memória e verdade. Newton, o que seria esse conceito de memória? O conceito de resgatar, o conceito, inclusive, de revisitar aquilo que se conhece sobre o passado. Em busca de quê? Em busca de uma aproximação, em busca de uma relação mais fidedigna, de uma relação mais concreta com o que realmente aconteceu. E a isso você dá o nome de quê? Verdade. Então, pelo amor de Deus, olha, hoje em dia, em provas de concurso, certo, os conceitos de memória e o conceito de verdade têm sido muito cobrados. Então, entenda como memória, certo? A ideia de você revisitar, a ideia de você estudar aquilo que no passado aconteceu, certo? Inclusive, meus queridos, através de um estudo mal feito, eu posso te criar até mesmo uma falsa memória, uma falsa percepção do que aconteceu. A ideia de te passar números que muitas vezes não correspondem dentro de um contexto ao que necessariamente criará uma verdade, pode te gerar uma ilusão, uma falsa memória. Exemplo, eu posso pegar e afirmar para você que durante a ditadura civil-militar brasileira,
certo? Nós tivemos um momento brando se comparado, certo, a outras ditaduras da América Latina, como é o caso da chilena, como é o caso da Argentina, o que não significa a verdade. Por quê? Porque eu posso utilizar um único indicador, que por mais que tenha sido apresentado como verdadeiro, que é, por exemplo, o número de mortes, não corresponde ao que efetivamente me dará como sendo indício de violência dentro de um contexto. Pode ser que no Brasil, boa parte das pessoas que porventura não estejam mais entre nós tenham sido dadas pela ditadura como desaparecidas e não necessariamente como mortas. Então, boa parte daqueles que sequer são tratados como cadáveres podem não servir para comprovar o quão violento foi esse período no Brasil. Então, entenda, a memória ela está ligada ao estudo passado. Certo? Quanto mais fidedigno, quanto mais concreto, quanto mais responsável esse estudo, mais próximo daquilo que eu chamo de verdade eu estarei. Ok? Então, por favor, olha o que eu estou falando. Certo? Memória e verdade são dois conceitos muito cobrados em prova de concurso. Por favor, não vacila com relação a isso. Não vacila mesmo. E a gente vai para uma parte aqui que muita gente considera, certo, ser a coisa mais importante. E o quê? Olha, a gente está falando de pré-história, ou pelo menos de um contato, certo, antes da chegada aí da escrita, certo, com o território pernambucano. Então, a arqueologia, já falei, para mim, talvez seja a ciência auxiliar com maior probabilidade de ser cobrado na sua prova. Só que aí alguns conceitos precisam ser conhecidos, como é o caso do conceito de área arqueológica e o conceito de sítio arqueológico, para que nós possamos falar dos principais sítios arqueológicos. Porque geralmente o que é que as pessoas fazem? Elas pegam os principais sítios arqueológicos de Pernambuco e saem decorando informações aí sem entender que é um sítio. Então posso te perguntar, por exemplo, se determinado sítio é uma área, ou se determinada área é um sítio, e você vai ter que entender que eu tenho dois conceitos que são diferentes dentro ali do mesmo contexto que é a arqueologia. E qual é a diferença de uma área arqueológica para um sítio arqueológico? Deixa eu te falar. Dentro de uma área eu posso ter vários sítios. Nilton, como assim? Vem comigo, acompanhe aí para você ter uma noção. Área arqueológica é o nome dado a uma determinada localidade na qual são encontrados vários sítios arqueológicos. Já sítio arqueológico é o local onde se encontram registros de indivíduos ou grupos de indivíduos significativos para a história ou pré-história do homem. O Brasil possui mais de 12 mil sítios arqueológicos de uma importância única. Destes, há muitos que se encontram no estado de Pernambuco, ou seja, no nordeste do Brasil. E é importante que nós saibamos, certo? Que quando nós falamos de sítios arqueológicos, lá, obviamente, eu vou encontrar muitos vestígios da passagem do homem. E hoje em dia, certo, esses vestígios eles têm um valor considerável. Mas um valor considerável mesmo. Nilton, você está falando aí de valor pecuniário? Você está falando de dinheiro? Não somente. Embora, se eu estender um pouco mais e falar de fósseis, hoje você tem um grande problema, que é o contrabando de fósseis, que poderiam enriquecer ainda mais o estudo no Brasil, mas que acabam indo parar na França, indo parar em outros países europeus, que porventura, através da aquisição de pessoas com muito dinheiro e que querem aquilo para uma coleção particular ou para exibir, certo, em museus que eles acreditam, certo, para pessoas mais culturalmente favorecidas. Isso é totalmente incorreto, porque no Brasil também há uma grande parcela, ou pelo menos uma parcela da população que gosta de ter contato com os vestígios do homem, que gosta de ter contato com o seu passado, ok? Agora, Nilton, então quer dizer que tem um grande valor financeiro e é só isso? Não. Tem um grande valor de caráter imaterial. Você tem que ter cuidado com o que é material e com o que é imaterial. O que é um bem da cultura material é aquilo que pode ser tocado, é aquilo que é concreto. E o que é um bem da cultura imaterial é aquilo que está ligado à nossa cultura, é aquilo que está ligado a uma parte não palpável, a uma parte não concreta de nossa história. Certo? Então, eu quero que você fique aqui com a importância do estudo do passado e principalmente com a diferença do que é uma área arqueológica, onde eu encontro vários sítios arqueológicos. Então, a área arqueológica é uma coisa,
sítio arqueológico é outra. Newton, o que é que você vai me apresentar? Eu vou te apresentar os principais sítios arqueológicos do estado de Pernambuco. Então agora a gente entra numa parte mais concreta, numa parte mais detalhada da matéria. Aí você diz, então deve ser a parte mais importante. Eu acredito que você deva conhecer os sítios. Inclusive no seu material, você tem basicamente a reprodução do que está apresentado a você na minha aula, embora no seu material você tenha um pouco maior na riqueza de detalhes, um pouco mais, certo, de riqueza de detalhes. Hilton, me apresenta aí os principais sítios arqueológicos. Te apresento, certo? Primeiro, o sítio de Furna do Estrago. O que é que eu tenho aí? No município do Brejo da Madre de Deus, situado no Agreste de Pernambuco, distante de Recife, cerca de 195 quilômetros. Encontram-se vários sítios arqueológicos, dentre eles a Furna do Estrago, um dos mais importantes sítios do Brasil, certo? Inclusive, chama-se a atenção para essa figura aqui, ó, a figura do flautista, a figura do flautista, certo? Newton, o que é o flautista? Um dos mais famosos esqueletos encontrados no local, certo? Newton, e por que ele é chamado assim? Por ter sido encontrado, adivinha com o que, ó? Com uma flauta. Além de pinturas rupestres, artefatos utilizados pelos grupos humanos que habitavam o local em diversas épocas. Então, o sítio de Furna do Estrago, certo, se torna importante porque, através das ossadas, através das pinturas rupestres, e o que são pinturas rupestres? São aquelas pinturas feitas em cavernas. Agora toma cuidado, porque por mais que eu chame de rupestre, uma furna é diferente de uma caverna. Newton, como assim? Olha a diferença que eu apresento a você aqui, ó. Eu tenho bem aqui, deixa eu pegar minha canetinha, ó. A caverna é formada pela erosão, ou seja, vento ou água que por muitos séculos e milênios agridem a rocha e acabam por causar buracos ou galerias. A furna é formada pela sobreposição de rochas, ok? Então, vamos ver se você consegue entender. Ao invés de se cavar, certo? Através da erosão, um buraco, eu vou ter através da deposição, certo? A formação de um oco, a formação de um espaço. Então, furna é diferente de caverna e é na Furna do Estrago que é encontrado o flautista ou, se você preferir, é encontrado uma série de outras coisas que marcam a presença do homem em várias épocas da nossa história. Ok? Então, esse é o primeiro sítio arqueológico e eu considero o mais importante para a prova. O sítio Periperi, situado em Venturosa, no Agreste Pernambucano, é formado por dois grandes, e é justamente desse jeito que se escreve, viu? Dois grandes matações. Não são duas grandes matações. Então, dois grandes matações que são como blocos, certo? De granito. Sua importância cultural está nas paredes cobertas de pinturas rupestres, no cemitério indígena e nos achados arqueológicos. É constituído por dois pequenos abrigos, Boqueirão e Morro dos Ossos. No primeiro se acumula água da chuva durante quase o ano inteiro, formando o açude. O segundo, menor do que o primeiro, foi usado como cemitério por grupos indígenas. Então você entende que o conceito é basicamente o mesmo, certo? Onde eu encontro pinturas feitas pelos homens nas cavernas. E qual é a importância dessas pinturas? Se falava muito dos hábitos que eles naquela época praticavam. Caça, rituais religiosos, se enterravam ou não os seus mortos, certo? Se acreditavam ou não em divindades. Então, isso é o que é mais importante. Então, eu tenho aqui o sítio Periperi, que é formado por dois grandes matações de granito e que você vai ter principalmente aí dois pequenos abrigos, o Boqueirão e o Morro dos Ossos, onde você vai encontrar no Boqueirão, quase durante o ano todo, uma espécie de açude, uma espécie de acúmulo de água, e no Morro dos Ossos você vai encontrar, dentre outras coisas aí, um cemitério indígena, beleza? Então, Newton, vamos adiantar aqui, porque eu tenho o sítio Pedra do Tubarão, situado em Venturosa, é formado por uma matação de granito dividido em duas partes. Lá encontramos o cemitério do Caboclo, um cemitério indígena e pinturas rupestres. Essas pinturas, lembrando figuras geométricas, são chamadas de geométrico elaboradas. E no cemitério indígena encontram-se covas diversas, uma com ossos quebrados, e ao que se constata já foram enterrados assim,
quebrados por alguma razão desconhecida, mas intencional. Outros ossos de vários indivíduos foram queimados no local. E isso importa? Importa, porque assim eu estudo os hábitos daqueles que por aqui passaram. Estudo os hábitos daqueles que por aqui passaram. Perfeito? Nilton, eu acho que eu estou entendendo mais ou menos o sentido da coisa, certo? E eu acho que se porventura me perguntarem a respeito de cemitério indígena e pintura rupestre, em prova, eu não titubearei e falarei que é importante. Se me perguntarem sobre memória e sobre verdade, não titubearei e falarei que é importante. Ok? Mas ainda falta um sítio. Ok? Nilton, que sítio é esse? O sítio de Alcobaça. Sítio de Alcobaça. Situado em Buíque, no estado de Pernambuco. Neste local, há indícios de ter havido intensas ocupações em decorrência do acúmulo de vestígios humanos e registros rupestres. Não necessariamente aqui. Nesse caso, você tem uma diferença, né? Mais uma vez, o acúmulo, certo, de restos humanos e também a questão ligada ao que foi deixado nas cavernas. O rupestre está ligado a cavernas, certo? O que é que eu tenho aí? O sítio está situado em um pé de monte e teve em vários momentos desmoronamentos de blocos que se desprenderam do teto. Dentre as pinturas rupestres, há grafismos puros e antropomórficos. Nilton, o que são antropomórficos? Como se fossem divindades em forma de seres humanos. Antropo, homem. Porfismo, forma. Tá ok? Antropomórfico. Ok? Há enterramentos secundários de ossos, ou seja, como o local foi ocupado em várias épocas por povos distintos e usado como cemitério muitas vezes, há enterramentos sobre enterramentos, né? E você nota que eu também te falarei, né, que há aquele ritual de se queimar os ossos das pessoas, ou então até mesmo o corpo das pessoas, obviamente atingindo os ossos, antes de elas serem enterradas. O que é que você precisa saber? Primeiro, as dificuldades de preservar esse tipo de local no Brasil, onde ainda, por mais que eu não goste de falar que tem um povo que valoriza mais sua cultura do que o outro, a gente sabe que tem, no Brasil existe uma camada da população que valoriza sua cultura, mas ainda é pouco o incentivo para que as pesquisas sejam feitas, para que esses sítios continuem sendo preservados e continuem com seu valor histórico inestimável, beleza? Espero que você tenha efetivamente entendido o que é que a gente quis passar para você nessa aula. Espero efetivamente que você tenha gostado. E como a gente fez um link com a história geral, com a história do Brasil e com a história de Pernambuco, eu deixo aí um recado para você, certo? Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam. E então, viva o que eles sonham. Perfeito? Então, me despeço de você. Muito obrigado. Valeu. E aí, galera, gostou dessa aula aqui? Tenho certeza que você gostou demais dessa aula. Preparamos essa aula de carnaval para vocês, beleza? Gostou desse conteúdo? Isso aqui é só uma amostra grátis, galera. Entra aqui no site, vou colocar aqui o site para vocês aqui, www.hugodiascursos.com.br, e você vai ter acesso a todos os nossos cursos. Essa aula que você assistiu aqui, esse professor aqui, esse tipo de conteúdo e muito mais. Simulado, questões, o que você imaginar, cronograma, tem no nosso site, beleza? Bons estudos a todos. Valeu, galera. Um abraço.